Boa tarde, Bino. Que bom vê-lo por aqui, Bino. Já chegando. Bino, você entrou com dois perfis. O Débora também já entrou. Boa tarde. E aí vão entrando todos. É um carinho enorme. Eduardo Joed, ponto Joed. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Vamos dando início ao nosso momento com Roberto Efrem. Hoje eu escolhi o tema crença versus avanço tecnológico. É o que vem chamando a atenção neste exato momento em que Débora, boa tarde, Débora. Em ver que tantos avanços nós temos em várias áreas e ao mesmo tempo como as crenças, as crendices continuam muito vivas. Antes, porém, eu quero dizer a todas e todos que este momento com Roberto Efrem nós vamos construir juntos. Eu não sei se eu vou conseguir ler perguntas, reflexões, indagações de vocês. Seria muito importante. Se eu não conseguir ler hoje, eu lerei depois do momento com Roberto. E oi, Rafael, meu filho lindo, entrou. E comento numa próxima oportunidade ou comento também nos curtas. Eu resolvi fazer por outros dias curtas com o Roberto Efrem. Então, dia sim, dia não, talvez todos os dias, eu vou fazer pequenos instantes pelo YouTube, não pelo Instagram. Vocês sabem que a condição do Instagram ela está provisória até eu ser liberado do Facebook, que eu fui impedido. MC chegando, que eu fui impedido de falar, de gravar ao vivo pelo Facebook, devido a uma postagem que eu fiz. Eu gostaria que vocês me dessem um retorno, Bia, Débora, Rafa, se o som está chegando bem para vocês, tá? Porque aqui eu não consigo, eu estou gravando pelo meu celular e eu não tenho como perceber se o som está bem. Então dá um joinha, dá um ok, o som está bom, para eu poder ficar mais tranquilo. Então, como eu estava dizendo, esse momento eu quero construir com vocês. É um momento de conversas, de reflexão. Eu não sou dono da verdade. Estou aqui para expor algumas, como eu diria, fugiu a palavra, alguns sentimentos, obrigado Débora, alguns sentimentos que eu tenho aos anos de estudos com a doutrina espírita. Alves, você está falando de onde? Você está falando não, você está vendo, assistindo de que cidade? Então, eu gostaria de fazer uma troca com vocês, na verdade. Então são sentimentos, são sensações, reflexos de entendimentos das diversas leituras que eu venho fazendo. E o que eu venho percebendo é o seguinte: hoje você com o celular nos permite que pessoas de vários lugares estejam se comunicando. É de Bonito, é do céu, do céu, agora sim, agora eu sei que é você. Seja bem-vinda do céu, um grande abraço. Então, eu fico impressionado com isso. Hoje no celular eu tenho minha RG, eu para votar, eu estou com meu título no celular. Débora está em Jacareí, São Paulo.
morei em São Paulo, em São Paulo capital, Débora. Morei 4 anos, peguei um friozinho. Imagina um pernambucano no frio de 5 graus em São Paulo. Não era brincadeira não. O mais difícil não era entrar no chuveiro, porque já entrava com água quente. O difícil era sair do chuveiro, desligar o chuveiro. Isso era difícil. Mas depois eu falo mais sobre isso. Então hoje no celular você tem seu título de eleitor, a minha carteirinha do INSS, enfim, meu banco, né? A possibilidade de fazer lives, Marília, um abraço, a possibilidade de conversar com vocês. Eu nasci aqui, mas não me acostumo com o frio, é por isso que eu voltei, Débora, é exatamente por isso que eu voltei. E mais uma possibilidade profissional que eu terminei preferindo ser transferido de volta para Recife e passar a viajar da Bahia até a Bahia, Manaus. Era todo o Norte e Nordeste. Então você tem hoje na mão toda a tecnologia. Do início da pandemia para cá, março do ano passado, eu conto nos dedos as vezes que eu necessitei ir ao banco para tirar dinheiro. Na verdade, a primeira etapa da pandemia, eu não fui ao banco sacar. Tudo que eu pagava com cartão, pagava em débito, boleto, e depois que saiu o Pix agora, é que eu não preciso mesmo. Oi, Marília Barbosa, eu não preciso mesmo de dinheiro no bolso. Então, vamos tentar entender como é que num tempo de hoje, com tanto avanço tecnológico, e olha que eu não quero nem falar agora nos carros que já estão em teste de transporte alternativo, né, tipo Uber, que eles já estão em teste sem condutor. Não vai ter mais ninguém guiando o carro, né? Então esses carros já estão em teste. Já existe uma data marcada para daqui no máximo 20 anos parar o carro a combustível fóssil. Será o fim da gasolina. Os carros passarão a ser carros elétricos, carro a bateria, né? Então, de um lado, nós temos um avanço violento. E do outro lado, nós temos pessoas que ainda colocam a vassoura de cabeça para baixo, atrás da porta, para que a visita indesejada vá embora. E aí muitos podem até pensar, mas Roberto, ninguém chega mais na casa do outro sem avisar. Ora, chega. Chega assim sem avisar. Na pandemia, isso diminuiu mais. Porém, como eu conheço de perto comunidades na Bahia, na periferia da Bahia, na periferia de Salvador, de Recife, de João Pessoa, onde eu resido hoje. Então, eu conheço que nós temos aí socialmente várias situações dentro desse Brasil. Bairros chiques, famosos, onde moram classe médias para cima, onde o vizinho não conhece o vizinho do lado, só dá bom dia, boa tarde, boa noite quando se encontra no elevador ou no corredor. Mas nós temos ainda em nosso Brasil regiões, bairros, que as pessoas sentam na calçada, que conversam na calçada, que o vizinho vem pedir uma xícara de açúcar. Então, é no mesmo país situações que vai de um prédio com piscina aquecida para a periferia, onde normalmente o poder público não chega. Normalmente, eu morei 2 anos em Salvador, então na área do Pelourinho, na área das praias, na Barra, em Armação, você estava em outro mundo. Tudo limpo, tudo organizado, sem buraco. Quando você partia
um pouquinho mais distante dessa área, Tabuleiro, enfim, em outros lugares mais distantes, você via que o poder público não era o mesmo, que o lixo estava na rua, que era um excesso de buracos, que destruíam os carros, causavam acidentes. Então são várias realidades dentro do nosso Brasil. Mas, voltando às crendices e crenças, né, porque é uma diferença entre crenças e crendices, né? A crença normalmente está ligada à religião, a uma crença em Deus, quando a crendice está ligada mais às crenças da natureza, não necessariamente uma crença de fé religiosa. E aí nós convivemos hoje, e quando eu era criança era muito comum, né, minha mãe cobrir com um pano o espelho, né, a penteadeira, como se chamava, né, o espelho que ficava no corredor da casa. Então, num dia de chuva, se estivesse trovejando e relampeando, esse vidro seria coberto, para não atrair raios para dentro de casa. Não se podia pegar em talher, não se podia pegar uma tesoura, não podia se pegar nada de metal. Outra crendice que tinha na época, na verdade crença que tinha na época, se uma criança demorava a dormir, então ele teria que vestir a cueca do pai ao avesso. Esta operação faria com que aquela criança que demorava a dormir, que não tinha sono, passasse a dormir. Sem falar naquela história da aliança na primeira chuva de janeiro, que tinha que se dar a água da aliança da primeira chuva de janeiro ao bebê, para ele começar a falar. Então nós temos essas situações bem diferentes, né, na nossa vida, no nosso país e, por que não dizer, no mundo. E por outro lado, com o avanço da ciência, com o avanço tecnológico, nós nos debruçamos com um outro mundo, o mundo das moedas digitais, né? Aquelas moedas que nem no banco ela aparece, que você já aplica nessas moedas, que você já paga com essas moedas. Já tem posto de combustível com lugar para abastecer o carro a bateria. Já tem posto de combustível no Brasil, já tem em Recife. Aqui em João Pessoa eu nunca vi, mas deve ter também postos com um local para abastecer. O carro que eu vi, né, o design no local que abastece era de uma BMW. Não havia chegado ainda, na última vez que eu vi, a um carro de tecnologia. Agora, o que mais me surpreende no meio disso tudo, e olha que eu não quero mexer com a fé de ninguém, não quero, olha, conseguiu entrar pelo Face, que legal, pelo Note, ótimo, ótimo, Bino, não quero mexer com a fé de ninguém. E o meu amigo Alexandre Júnior, do Ágora, ele fica muito preocupado quando eu toco nesse assunto. Ainda hoje ele ligou para mim para conversar, principalmente pelo momento que nós vivemos de pandemia, de dores, de lágrimas, de choro. Mas como eu não estou falando para um público de católicos, de evangélicos, eu estou falando para um público que tem um pensamento mais à frente, mais ligado às tecnologias, na maior parte espíritas. Eu não compreendo, com tudo o que Allan Kardec nos trouxe, em 1857, trazendo uma ciência de observação, que as pessoas ainda hoje acreditam e dedicam sua vida e entreguem a sua vida a um invisível. A um invisível, aquilo que você não vê. Você subtrai a sua força para acreditar naquilo que você não enxerga.
E aí algumas pessoas podem dizer, Roberto, o que você quer dizer com isso? Não, não sou eu que digo, né? Quando a gente começa a estudar Allan Kardec com muito cuidado e com muito carinho, em algumas colocações que Kardec faz, ele bota a razão acima de tudo. Tem uma fala de Allan Kardec na Gênesis que ele diz: infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de dominação. O papel de profeta provoca as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio dessa denominação, exploram a credulidade em proveito do próprio orgulho. Allan Kardec, que a gente não pode esconder o lado religioso muito forte que Kardec tem, porque Kardec desde jovem, desde criança, ele foi educado na fé cristã. É por isso que Kardec, nas obras, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não leio, porque eu não sou um espírita religioso, né? Inclusive os nomes que eu tinha escrito para o momento de conversa com vocês, tinha sido um espírita nada religioso. Depois eu terminei modificando por um momento com Roberto Efraim, porque eu não quero ficar preso a uma conversa, a um papo, a um momento de religião. Eu quero explorar vários assuntos. Se eu tiver que falar de política, eu vou falar de política. Se eu tiver que falar de tecnologia, eu vou falar de tecnologia. Enfim, se alguém sugerir um outro assunto e eu não conhecer, eu vou estudar e vou tocar no assunto. Então eu não quero ficar preso a nenhum tema. Eu quero abrir. Por isso que eu tirei o que seria um espírita nada religioso. Então Kardec chama cada um para a razão. E aí, tem uns 2 dias, eu estava escutando uma espírita, que eu prefiro não dizer o nome, entrevistando a mãe dela, que também é espírita. A mãe dela é uma palestrante muito gostosa de se ouvir, uma excelente palestrante, gosto muito dela. Porém, ela estava sendo entrevistada pela filha e disse que as pessoas gostavam muito de histórias, de casos. E começou a contar um caso de uma amiga que estava se formando e o pai dela, que não morava com ela, morava no interior, mandou um certo valor em dinheiro para custear a formatura da filha. Então, com esse dinheiro, ela tinha o translado, o dinheiro do vestido, o dinheiro dos convites a serem impressos. Então, todo o dinheiro que ela estava, naquele momento, naquela bolsinha, era para a sua formatura. E ela vai na gráfica pedir o convite e depois, quando ela vai para a costureira, ou melhor, na loja comprar o tecido, escolhe o tecido, as barras, e aí ela conta os detalhes, bicos e etc. Quando ela foi pagar, não encontrou a bolsinha com o dinheiro que estava dentro de uma bolsa maior. E a pessoa que estava vendendo os objetos ficou desconfiado, né? A pessoa, o vendedor ficou desconfiado, achando que era um golpe. E ela saiu chorosa, foi até a gráfica, ninguém viu a carteira. E quando ela chega na rua, ela começa a chorar e orou para Maria. Maria, mãe de Jesus. Com todo o respeito que eu tenho a Maria, mãe de Jesus de Nazaré, que eu não quero entrar em detalhes, né, na vida de Jesus agora. Embora eu possa dizer que Jesus de Nazaré é uma pessoa, é um homem, e não satisfeito com Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, Constantino, o imperador, e outros criam o Cristo da fé.
E aí é onde o bicho pega. Aí é onde a coisa fica muito mais perigosa. Porque aquele ser que era um homem revolucionário, que falava de amor e que se aborrecia também, porque quando ele expulsa do templo aqueles que estavam fazendo comércio, ele não passou a mão na cabeça de ninguém, nem deu um beijo na testa, não. A história conta que ele pegou na mão o que ele tinha e saiu arremessando e virando tabuleiros, né? Então este é o Jesus de Nazaré, filho de Maria e filho de José, porque até o pai de Jesus, aqueles que inventaram o Cristo, tirou. O pai de Jesus passou a ser outro homem, né? Porque o Deus que eles falavam era um homem encarnado, um homem na carne. Olha a complicação. Então, o que me chama muita atenção é isso. As pessoas dizem, escapei da Covid, aqueles que estão conseguindo escapar. Minha solidariedade a todos e a todas as famílias que perderam um ente. Eu já perdi pessoas próximas de mim, não perdi ninguém da família, eles estão se cuidando. Então todo o meu respeito aí, estamos caminhando para quase 400 mil mortos, infelizmente estamos caminhando para isto. Então o pessoal não agradece ao trabalho do médico, diz primeiramente agradeço a Deus. E é nesse exato momento que eu digo, não há um contrassenso nessa colocação. Se Deus quiser, eu vou escapar. E se Ele não quiser, você vai morrer porque Deus não quis? Ou você vai morrer porque você não se cuidou? Ou você vai morrer porque você não seguiu a orientação da ciência e preferiu seguir um mito? Um irresponsável que até ontem, mais uma vez, falou bobagem na frente das câmaras. O médico que ele botou na saúde, para ser o ministro de saúde, tinha acabado de fazer um pronunciamento falando da importância da máscara, que aquele é um médico, um cardiologista, inclusive aqui da Paraíba, aqui de João Pessoa. O médico havia acabado de falar sobre a necessidade do distanciamento, sobre o uso da máscara, os cuidados com lavar as mãos, colocar álcool gel. Então, quando ele acaba de falar tudo isso, vem o inominável para dizer que esse afastamento estava prejudicando a economia, esse afastamento ia deixar com que, ou fazer com que as pessoas morressem de fome. Claro, pode fazer as pessoas morrerem de fome, tem pessoas com fome, mas porque o governo federal não está cumprindo o seu papel. Antes, por conta do Congresso, o benefício que eles queriam dar de R$200 passou a ser R$600, porque o Congresso, encabeçado pela esquerda, pediu um benefício de R$1.200, quando o ministro da Economia, junto ao inominável, estavam querendo pagar 3 parcelas de R$200. E aí passou-se a pagar, foi discutido e definido que seria R$600 o valor. Ora, e ele ainda lucrou em cima disso. Porque as pessoas que começaram a receber os R$600 atribuíram a benesse, né, porque ainda acham que é uma benesse, a ele. Quer dizer, ele lucrou ainda com algo que ele não queria fazer. E agora, aí vem mais 3 parcelas de 250 na média, né? Se for uma mãe que é a cabeça do lar, tiver filhos, pode chegar a 300 e alguma coisa, né? Então, como você pode negar os indicativos da OMS, os indicativos da saúde e se expor às festas clandestinas que nós temos presenciado? Então nós vivemos ainda hoje um misto
de pessoas que botam alho para espantar os maus espíritos, que bota a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta, enfim, aqueles que têm as suas crendices e crenças. Eu não me incomodo com essas pessoas. Eu não me incomodo de forma alguma com as benzedeiras. Eu não me incomodo de forma alguma com os católicos orando para Maria, chorando, ajoelhados para Maria, ajoelhados para o Cristo da fé. Não me incomodo de forma alguma. É mais do que normal. Mas quando eu vejo uma pessoa que tomou contato com a doutrina espírita e fica defendendo uma política de morte, de genocídio, eu fico bastante triste. Porque você já, de alguma forma, teve uma formação levada pela razão e não pela fé cega. Tá ok. Alves precisou sair, do céu precisou sair. Depois está gravado, depois vai ficar gravado do céu, você assiste o papo, retoma o papo. Então, as pessoas que já têm contato com a doutrina espírita, que nos chama para a razão, que Kardec costuma falar em fé raciocinada, não se admite, né, pelo menos e respeito, mas tem pessoas que brigam no Facebook, que brigam no Instagram, porque querem defender um espiritismo que não existe. Um espiritismo à lá o catolicismo, que nós chamamos de espiritólicos, né? É aqueles que mantêm as tradições religiosas de outra religião dentro do que se ensina os conceitos, os pilares básicos da doutrina espírita. Allan Kardec, ele era tão progressista que no século XIX, quando ele começou a estudar os efeitos mediúnicos, as mesas girantes, ele deixou claro que a doutrina espírita não é uma religião e ela está aberta a todas as crenças. Então, se você é um católico, se você é um budista, se você é um islamista, se você é um evangélico e quer conhecer a doutrina, quer frequentar as casas espíritas, a doutrina espírita está aberta. Você não precisa, segundo o próprio Kardec, renunciar à sua crença, à sua religião, para estar dentro da casa espírita, escutando uma palestra, participando dos trabalhos, né? Mas quando você quer trazer a sua crença para colocar dentro de uma doutrina, aí gera uma senhora confusão. Daí você vê tantos espiritólicos. E espiritólicos fazendo palestras, pessoas famosas, falando que a Covid foi um sopro do anjo, né? E esse foi um dos palestrantes mais famosos do Brasil, falando que a Covid é um sopro do anjo que veio para arrebatar da terra aqueles que não têm mais condições de ficar na terra. Olha o tamanho deste absurdo. Você não tem mais condições de ficar na terra, você é o planeta que já está passando por uma transformação, uma regeneração, vai ser afastado. Quando nós sabemos que a transformação, independente de religião, independente de doutrina, as transformações na nossa vida ou nas nossas, ela acontece todo dia, é constante. Você não precisa de uma religião para progredir. Você não precisa. Luiz Gustavo, meu colega de faculdade, que está aqui conosco, meu colega administrador, ele sabe o que nós estudamos
em administração, com ênfase em marketing, na época que nós nos formamos, muita coisa já mudou. Quando eu comecei, tô certo, Luiz Gustavo? Quando foi pai de uma neném linda há pouco tempo, não é isso, Lula? Quando eu iniciei a minha vida profissional, era considerado um bom profissional aquele que entrava no trabalho, é isso aí, Lula, aquele que entrava no trabalho e ficava a vida toda naquela empresa. Se criava raízes na empresa. Como se dizia no passado, né? Tio, é tio, pensei que era sua menina, Gustavo. Se criava raízes na empresa, e se dizia na época que a gente vestia a camisa da empresa. Depois, alguns começaram a dizer que nós tatuávamos a empresa na nossa pele. Já no final da minha carreira profissional, né, antes mesmo de eu inserir, não a carreira profissional, porque quando eu saí da empresa que eu trabalhava, quando eu pedi desligamento, eu pedi para colocar a minha empresa, né, que foi numa área totalmente diferente. E agora não, agora estou aposentado e tive que frear todos os projetos por causa da Covid. Então, já no final da minha vida como funcionário, né, como gestor de vendas de uma empresa, já a tradição já era outra. Aquele que ficava muito tempo numa empresa era chamado de árvore. Eram pessoas que estavam acomodadas, que você tinha que ter várias experiências em outras empresas e em outros mercados, não só naquele ramo, né, para poder crescer como profissional. Olha como a coisa se transforma, como a coisa muda, como a coisa evolui. Então, os nossos pontos, né, de visão, o nosso foco, a nossa interação com o amigo, com o vizinho, com o rapaz da banca de revista, enfim, com as pessoas que vivem ao nosso lado, é outra. Hoje eu estou aqui, tem gente de São Paulo, tem gente de Recife, tem gente em vários estados assistindo, conversando comigo. Depois outros, por causa da hora, vão assistir o que ficou gravado. Na minha outra apresentação, já mais de 89 pessoas assistiram, e pessoas de todos os lugares. Porque a vida se mexeu, a vida mudou, a vida avançou. E por quanto tempo nós vamos viver dependentes de uma fantasia? Marília está em Petrópolis, minha colega Marília Barbosa, que eu tenho um carinho enorme, uma saudade muito grande, porque trabalhou comigo em 2 empresas do ramo odontológico, então eu tenho um carinho enorme por Marília. Então, por que nós continuamos nessa dependência? Veja, eu estou convidando para uma reflexão. Eu não sou um dono da verdade, tá? Eu não quero que ninguém fique triste, porque desta forma eu vou... Obrigado, Marília, pelo carinho. Desta forma eu vou abandonar minha crença. Não, ninguém vai abandonar nada. Nós estamos só refletindo, conversando sobre o quê? Então, por que nós ainda vivemos dependente de algo ou de alguém invisível? Leon Denis, outro dia me provocaram, porque eu fiz uma postagem no Face, e me perguntaram, então nós viemos de onde? De uma explosão? Nós somos frutos de uma explosão no universo? E aí eu tive que explicar que eu acredito, né, que eu nasci na Terra. Meu desenvolvimento e minha evolução é neste planeta. Leon Denis, um grande escritor, filósofo, Leon Denis, em um de seus livros, Problema do Ser, do Destino e da Dor, excelente obra de Leon Denis, nos idos do século XIX, ele dizia que nós viemos do mineral, nós dormimos no mineral. Do mineral, nós sonhamos no vegetal, nós acordamos no animal, e nós passamos a viver, a ser inteligente na fase hominal.
Então, todo o universo, com sua infinidade de galáxias, de planetas, eles têm o seu desenvolvimento, o seu crescimento e suas transformações. Por que teria que ter um Criador? Quando nós vamos para as antigas religiões judaicas, né, porque no Brasil o cristianismo ela vem do judaico-cristianismo cristão. Os judaicos acreditavam em vários deuses e tinha um que eles tinham como mais importante. Porém, eles acreditavam em vários deuses. Aquele grupo de judeus que moravam, porque os judeus sempre foram viajantes, eles se deslocavam, imagina, há trocentos mil anos, milhares de anos atrás. Um grupo saiu para o Egito, que no Egito se contratava muitos, né? E os egípcios ficam furiosos quando dizem que aquelas pessoas que trabalhavam eram escravas, né? Então, mas aí é ponto de vista, porque a alegação deles tinha direito à cama, tinha direito à comida, né? E um lugar para dormir. Ora, então você só dormia e trabalhava, açoite nas costas, no lombo, se você trabalhasse de forma lenta, né? Então, essas pessoas que tem na história egípcia, elas tinham vários deuses. Depois, em algum momento, chega Aquineton, um faraó, que ele disse que ele era o Deus Sol, né? E começou a brigar, e aí é onde a coisa pega, começou a brigar com os sacerdotes. Quando você começa a brigar com o poder religioso, a coisa pega. E um dos que nós conhecemos e temos um carinho enorme e amamos muito, que brigou com o poder, foi Jesus de Nazaré. O que é que vocês acham que os sacerdotes, que na sua maioria eram saduceus, que eram homens da alta classe, né, romana e judaica, o que é que vocês acham que eles sentiram quando Jesus, dentro do templo, diz: está vendo aquela mulher ali? Foi a que menos contribuiu para a igreja, mas perante aos olhos de Deus, foi a que mais deu, porque deu até mesmo do que lhe faltava. Como é que vocês acham que aqueles sacerdotes ricaços, que inclusive os Caifás comprou o sacerdócio, não foi eleito, ele comprou, ele pagou ao imperador na época para ele ser o sacerdote mais importante do templo? Como é que ele se sentiu a ver aquele maluco? Como é que aquele maluco entra aqui no templo, onde tinham pessoas de várias posses depositando moedas de ouro, moedas romanas, né, colares de ouro, de pedras preciosas, e chega uma pobre mulher e doa no gasofilácio uma moedinha, e ele diz: aos olhos de Deus, quem mais depositou no gasofilácio foi aquela mulher, porque ela deu de coração. Imagina, manda esse doido sair daqui. O que é que esse doido está falando aqui? O que é que esse doido está fazendo aqui? Então, quando você afronta o poder, você recebe o troco de volta. Assim acontece em toda a história, né? Nos reinos, né? Os reis se uniam às igrejas, a igreja católica para dominar, e se fosse afrontar o poder da igreja, a igreja terminava tirando aquele rei, arrumando uma forma de tirar aquele rei. E nós continuamos no século XXI com essa construção entre a razão, entre a ciência, entre o avanço, com as nossas crendices, com as nossas crenças. Nós não nos perguntamos de onde eu devo tirar força,
De onde vem a minha força? Se não vier de mim, e daí a importância dos analistas, dos psicólogos, né, dos psiquiatras, que até pouco tempo era coisa de louco, né? Se nós não batermos um papo com esses profissionais, vamos ficar nos arrastando, acreditando que Deus vai me dar um dia melhor, ou que o reino dos céus não é deste mundo. Nós vamos trabalhar muito para uma minoria ter direito a todo o avanço, e nós não vamos brigar. Quando eu falo brigar, não é no sentido de arma. Nós não vamos discutir, porque nós temos que ser resignados, temos que ser dóceis, pois o reino não é deste mundo. O reino é do céu. Será que aquele homem chamado de Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, que aprendeu o ofício do pai, que foi ser carpinteiro, que não era pobre, eles tinham uma vida de classe média, né? Eles construíam, José construía, José não vivia de fazer mesa, cadeira, José construía casas. Então eles tinham uma vida que podia comer, que podia vestir, podia se deslocar de uma cidade para outra, né? Então, será que Jesus disse isso? Ou será que Constantino botou palavras na boca do Cristo? Cristo esse que foi divulgado, porque Constantino um belo dia resolveu ser cristão, porque percebeu que a grande multidão no reino que ele estava, porque naquela época Roma tinha sido dividida em 3 reinados, e na fatia que ele estava, os cristãos dominavam, ou ele era cristão ou ele ia ser derrubado. É tanto que você encontra dentro do cristianismo tradicional, principalmente no católico, que foi o adotado pelos cristãos da época, né? Vinculado a Roma, vinculado ao Senado de Roma, porque eles já pegaram as leis toda pronta, só deram sequência dentro de uma estrutura religiosa. Então pegaram toda aquela formatação e começaram a botar palavras na boca do Cristo. E hoje nós temos uma sociedade onde uma minoria explora a grande maioria, onde 1% da população tem direito a 90%, ou melhor, tem direito não, é dona de 90% do nosso PIB, do nosso capital. E ainda tem pobre que diz: eu sou capitalista. Capitalista é quem é dono do capital. Se você não é dono do capital, você não é capitalista. Você é um trabalhador que é explorado, que dedica os melhores anos da sua vida no trabalho. E nós ainda somos privilegiados. Né? Marília, que trabalhou comigo, nós podíamos fechar o computador na sexta-feira à noite, ter o sábado e domingo, né, de passeio com a família, ter momentos à noite para estudar. A empresa, inclusive, bancava a faculdade, né? Aqueles que interessavam a empresa investia no estudo daqueles profissionais que eram peças importantes, né, no conjunto da empresa. Então, nós ainda fomos privilegiados. Mas e aqueles que acordam 4 horas da manhã? As mulheres, principalmente, que além de trabalhar o dia todo dentro de uma fábrica, chega à noite e tem que deixar a comida dos filhos pronta e do marido. Porque o marido não ajuda, né? O marido não é nem ajudar, porque a questão não é ajudar, é colaborar, porque a tarefa não é só do outro. A tarefa é dos dois, mas quem arca com o peso é a mulher. Então, como essas criaturas vão se instruir? Como vão pensar? Como vão filosofar? E aí, no único dia que tem,
vão para dentro de uma igreja escutar o padre, o pastor ou o palestrante espírita falar o que querem falar. E não existe a capacidade de raciocinar e refletir sobre aquelas palavras. Será que esse palestrante espírita é coerente no que está dizendo? Será que o pastor é coerente? Será que o padre? Será que o pai de santo? Será que o budista, na sua colocação, ele é coerente? Essas pessoas não têm como raciocinar, porque eles são os novos escravos, a ralé da atual sociedade, que trabalha o dia todo para levar e ter o acesso a comprar, e hoje cada vez mais difícil, né? A sua comida, o seu feijão, o seu arroz, hoje o pão e ovos, né? Porque carne, nem pensar, embora para mim não faça falta, que eu não como carne, eu não como carne vermelha, ainda como ave e peixes, por mim já teria deixado, mas ainda como ave e peixe. Não é por causa de crença, é porque eu nunca gostei de carne vermelha. Então, essas pessoas não têm acesso. E as religiões nos levam para a caridade. E dentro do Espiritismo tem uma máxima que diz: fora da caridade não há salvação. E aí é uma grande preocupação que eu tenho. Porque enquanto se estiver pregando caridade, enquanto se tiver pedintes profissionais, não por ele ser profissional da mendicância, mas ele ser cultivado por essas criaturas, para poder, eles que dão uma cesta básica, que dão um cobertor, se sentirem bem porque estão fazendo a caridade. Ora, quantas vezes eu presenciei na Federação Espírita Pernambucana, que tem um trabalho social muito grande, e não vou dizer que não é importante, porque se a pessoa está morrendo de fome, você tem que dar o alimento, principalmente num momento como este, que é um momento atípico, não é isso? Que muita gente não está trabalhando por causa da pandemia e o governo não faz a sua parte. Porém, fora da pandemia, como eu via sempre, e eu estava presente quando uma senhora com um barrigão enorme recebia a cesta básica, uma outra senhora mais idosa botou a mão em cima dela e disse: fulana, há muitos anos eu sustentei a minha filha com a cesta básica de vocês, agora ela já está aqui para sustentar os filhos dela e sustentar esse que está na barriga, que vai nascer, com a caridade de vocês. É a mendicância hereditária. E acredito eu que isto não está certo. Nós temos que ter um movimento social, uma estrutura administrativa que permita que todos tenham a dignidade de ter trabalho, de ter saúde, de ter educação, de poder viver, de poder abraçar. Mas enquanto estivermos presos, no plural, a estas práticas, estamos perdidos. Vamos viver constantemente reproduzindo os erros do passado. Momentos de filósofos como Sócrates, Platão e tantos outros, Aristóteles, Pitágoras. E por outro lado, temos os escravos. Aqueles que não vivem, aqueles que não sabem o que é um cinema, que não têm o prazer de um teatro, que no máximo vai à praia aos domingos, porque aos domingos a classe média alta não vai à praia. E vai à praia, uma praia distante, onde pobre não pode ir, porque não quer ver pobre
levar a sua comida, o pobre fazer a sua farofada na praia. Vitor Russo, direto dos Estados Unidos. Que prazer, Vitor Russo, Vitor Hugo. Vai ficar gravado, viu? O Vitor pode escutar depois, que aqui eu já estou quase concluindo o nosso momento com Roberto Efraim de hoje. Então, se nós não trabalharmos para que todos no mundo, como nós vivemos no Brasil, o Vitor vive nos Estados Unidos, que era um sonho de juventude, e lá está ele, já avô, né? Vitor já é avô. Então, enquanto nós não conseguirmos essa movimentação para transformar a nossa cidade numa cidade decente, que oferece transporte, meios de locomoção, meios de nutrição, de saúde, nós vamos viver dependentes das crenças religiosas e das caridades das religiões, que nunca nos levou a canto nenhum. Nunca nos levou. Aqueles doentes que tinham há 2000 anos, aqueles leprosos afastados da cidade porque não podiam viver na cidade, porque eram leprosos. Se repete hoje, não especificamente com aqueles que sofrem do mal de Hansen, mas com todo aquele que está na condição de sem teto. Então, o nosso trabalho hoje é para nos afastarmos da crendice, de vivermos de fantasia, de vivermos da época em que se acreditava nas antigas bruxas. Depois eu vim descobrir que havia uma rua, isso na Inglaterra, que todas as casas, todos tiveram problema da doença, do contato com a urina do rato, e só uma casa não teve. E aí disseram que a mulher não teve porque ela era bruxa. Agora, por que ela era bruxa? Porque ela varria a casa todos os dias, porque ela tinha um gato e tomava banho todos os dias. Ora, ela cuidava da sua higiene pessoal, e por lavar a casa, varrer a casa todos os dias, ela não acumulava sujeira na casa, né? Então, ela na época foi considerada bruxa, e o fim de toda bruxa, de todo bruxo, né, era morrer queimado. Então, a única pessoa na rua que não adoeceu foi tida como bruxa. Mas, infelizmente, isso ainda acontece hoje, de forma diferente, num discurso diferente, mas no nosso Brasil, acredito que nos Estados Unidos também, talvez até em menor percentual, mas nós sabemos que os Estados Unidos, alguns estados não são tão avançados assim, tem guetos ainda, né? Infelizmente ainda tem muitas pessoas que moram em seus trailers, nos acampamentos. O mundo todo prefere investir em guerras, no bélico, quando que a participação, uma fatia daqueles que mais têm, acabaria com a fome no mundo. No mundo. E isso não é levado em consideração. É levado em consideração agora o Biden, o novo presidente americano, entrou com um projeto para que os mais ricos sejam taxados em seus impostos. Eu achei ótimo, só que a colocação última dele foi que eu não gostei. Ele colocou que ele queria que cada rico desse o seu quinhão, o seu percentual, para não deixar a China passar a ser a número 1 em crescimento tecnológico, enfim, em todo o poderio chinês que a China sempre teve. Enquanto ainda existir essa disputa pelo império,
pelo poder, a coisa vai ficar atravancada. É o homem, o lobo do homem. É a mão invisível do mercado. Então, uma minoria riquíssima, de trilhardários, não é? Tendo toda uma população mundial como escravos, remunerando o suficiente para alguns ter uma boa casa, um bom carro, direito a seu churrasco, direito a seu vinho. E a grande maioria mesmo da população, principalmente no Brasil, viver em situação de miséria. 10 pessoas dentro de um cubículo de uma casa, vai fazer afastamento como? Então fica aqui a nossa reflexão de hoje, né? E podem deixar perguntas que na próxima semana eu repito, tá bem? Aqueles que chegaram depois, que não tiveram condições de escutar o papo todo, vou deixar gravado tanto no Instagram, como vou depois passar para o YouTube. No YouTube, eu peço que se inscrevam, ninguém vai pagar nada por se inscrever, que dê seu joinha, seu like. Eu preciso de 100 inscrições para poder tirar a minha URL, ou seja, meu endereço, para poder levar o vídeo de um lugar para o outro, né? Para dar o endereço digital, ok? Fiquei feliz por ter vocês comigo, um abraço bem apertado, meu amigo Vitor, amigo de adolescência, acampamos muito, né, Vitor? Temos uma história que eu não vou contar aqui agora, de um acampamento em Cardosa, depois de Baía da Traição, aqui na Paraíba. Nós éramos bem jovens. Eu nunca esqueço esse acampamento, porque passou uma família por mim e por Vitor, né? E na época eu tinha um cabelo aqui no ombro. Hoje ele está preso aqui, né? Hoje tem o direito de um rabinho, eu prendo ele. Depois de aposentado eu posso deixar o cabelo crescer à vontade. Ninguém manda mais no meu cabelo. Você não tinha visto não, né, Vitor? Está aqui, ó. Então, hoje ninguém manda mais no meu cabelo, ninguém manda mais na minha barba, não tem patrão, né? Então eu posso deixar ele, o trabalho que eu fizer vai ser online, né? Então ninguém pode mandar. E eu estou pensando em fazer meu curso de psicanalista, então um bom psicanalista pode fazer e deve, né? Vai ganhar até mais seriedade de barba branca, né? E cabelos longos. Então hoje eu posso. E aí naquela época eu estava voltando do acampamento com o Vitor, e na rodoviária uma família de evangélicos, aqueles que colocam a Bíblia embaixo do braço, né? Aí o pai olhou, eu não sei se Vitor lembra disso, o pai olhou para mim e para Vitor, barraca nas costas, caneco pendurado na mochila, disse: meu filho, estude para quando você crescer não ficar feito esses dois. Mas foi uma época muito boa, me resta muita saudade, né? É isso mesmo. Mas um abraço bem grande. Quinta-feira, no mesmo horário, às 15 horas, eu estarei com vocês novamente. E aí vamos explorar outros temas. E se vocês quiserem deixar perguntas sobre a crença versus o avanço tecnológico, deixe, que nós vamos refletir sobre como no mundo tão avançado tecnologicamente ainda acreditamos em Saci Pererê e por aí vai, e mula sem cabeça. Um grande abraço a todos. Até lá. Um beijo no coração.